Começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Elas são os olhos e ouvidos da humanidade no espaço exterior, explorando as planícies de Marte, os geysers da Lua de Saturno e as superfícies ardentes das estrelas distantes. Elas são as sondas espaciais, exploradores robóticos que são os avatares interestelares da humanidade. Elas podem ir a lugares e ver coisas que nunca poderíamos contatar da Terra. As sondas espaciais percorrem o sistema solar, enviando dados que mudam tudo que pensávamos conhecer. Se nós pudéssemos encontrar vida nativa em outros locais em nossa galáxia, seria uma das maiores descobertas na história. As sondas colidem com cometas gelados, fotografam o limite do universo e procuram planetas em outros sistemas solares. Estamos na era de ouro da busca e descoberta de planetas como a Terra. Uma nova geração de exploradores robóticos está redefinindo a galáxia e revelando mistérios. O Universo. Segredos das sondas espaciais. Neste exato momento, a milhões de quilômetros da Terra, seres humanos estão coletando amostras, medindo, fotografando e cheirando a poeira e os gases de outros mundos. Mas não pessoalmente. O ambiente do espaço é muito hostil para as pessoas. Ele tem extremos de temperatura, extremos de vácuo, campos de radiação elevada, todo tipo de coisa realmente inóspita para a vida humana. Nossos olhos e ouvidos são os robôs enviados nas missões para descobrir os segredos do sistema solar e do universo. Eles são as sondas espaciais construídas para resistir a atmosferas hostis e mundos perigosos demais para a humanidade. Nossas missões espaciais podem resistir a esses ambientes difíceis e podem ir a lugares e fazer coisas que nem poderíamos sonhar. Algumas sondas, como o telescópio espacial Hubble, flutuam calmamente na órbita da Terra, enquanto outras, como a Impacto Profundo, de 2005, realizam missões suicidas e colidem com cometas. Outras sondas são enviadas para descobrir os segredos de planetas como Marte, Júpiter, Saturno e suas luas, captando imagens e analisando-as em órbita e pousando na superfície para explorar ou coletar amostras. Nossas sondas são usadas para responder perguntas fundamentais sobre a composição planetária, composição atmosférica, processos atmosféricos e geológicos, no que os planetas são iguais e diferentes da Terra, e uma grande pergunta: existe vida? A busca por vida em outros mundos foi iniciada há mais de 2000 anos atrás, quando os astrônomos gregos começaram a olhar para os planetas. No século XXI, a humanidade está preparada para descobri-la. Enviar sondas no sistema solar e além dele é parte de uma longa missão contínua que temos para entender não só a nós mesmos na Terra, mas o resto do sistema solar. E, de alguma forma, essa busca nos ajuda a aprender mais sobre nós mesmos, em termos de onde podemos ter vindo e se existem outros exemplos do ambiente que vemos na Terra. A busca mais recente começou com um mapa digital infravermelho de resolução ultra elevada. Em 14 de dezembro de 2009, um foguete Delta II colocou um pacote em órbita a 480 quilômetros acima da Terra. Ele se chama WISE e está criando a fotografia infravermelha mais detalhada do universo. O WISE é um explorador infravermelho de campo amplo e é um telescópio pequeno com 40 centímetros de diâmetro que cabe embaixo do meu braço. Ele está pesquisando os céus por inteiro com 4 comprimentos de ondas infravermelhas, desde os vizinhos mais próximos da Terra, os asteroides e cometas, até as partes mais distantes do universo.
Ao contrário do telescópio Hubble, que usa comprimentos de ondas de luz visível até ultravioleta, o WISE sonda o universo com luz infravermelha. Os seres humanos recebem o infravermelho como calor. Quando sentimos o calor do sol na pele, o que estamos sentindo são os raios infravermelhos vindos do sol. Estou irradiando luz infravermelha aqui e podemos usar o infravermelho para procurar coisas que tenham temperatura similar, como, por exemplo, asteroides. Também podemos usar o infravermelho para procurar as galáxias mais distantes do universo. Muitas dessas galáxias distantes não podem ser vistas no espectro da luz visível. O telescópio WISE é como um conjunto de lentes mágicas. Como um bombeiro que usa óculos infravermelhos para ver através da fumaça em um incêndio e achar pessoas, os astrônomos podem usá-lo para ver através das nuvens de poeira em busca de estrelas em formação no centro. Mas revelar essas assinaturas de calor requer um frio extremo. O telescópio de 4 milhões de pixels do WISE só fotografa em infravermelho se o telescópio estiver mais frio do que os objetos que procura. Precisamos ter certeza que não seremos cegados pelo calor do telescópio. No WISE usamos um tanque de hidrogênio sólido congelado perto do zero absoluto. E isso mantém muito frio o telescópio e os instrumentos. Como em uma geladeira cheia de gelo, o hidrogênio congelado do WISE acabará derretendo. E quando ficarmos sem o hidrogênio sólido, o telescópio e os instrumentos aquecerão até um ponto em que não poderemos mais ver. O hidrogênio congelado a menos 260 graus Celsius vai durar cerca de 10 meses. Nesse momento, cerca de 1.500.000 fotografias criarão uma imagem gigantesca dos céus. Um atlas cósmico que revelará novos mundos a serem explorados por futuras sondas espaciais e talvez mundos com formas de vida alienígenas. Mas para encontrar vida alienígena a muitos anos-luz da Terra, precisamos de um sinal que nos guie. Esse sinal cobre 71% de nosso planeta. Água. Um dos principais motivos de querermos encontrar água líquida é que realmente queremos saber se existe vida em outra parte do sistema solar. Como sabemos, a vida na Terra precisa de água para sobreviver. Precisa de água para se formar. Esperamos encontrar vida em outros locais. E um sinal de vida pode ser primeiro encontrar um lugar onde exista água em estado líquido. Em toda a história humana, nunca houve prova de que a água líquida existisse em qualquer outro lugar além da Terra. Até que uma sofisticada sonda espacial chegou ao planeta Saturno em 1997. Cassini percorreu 650 milhões de quilômetros e demorou 6 anos para começar uma missão de vários anos para descobrir os segredos de Saturno. Quando a sonda Cassini chegou a Saturno, ela não só estudou todas as luas e o planeta específico, mas depois mudou de plano, trocou de órbita e foi examinar os anéis. Um anel atraiu a atenção dos cientistas da Cassini. Nós sabíamos que o anel mais externo de Saturno, o anel E, era feito de partículas de gelo muito pequenas. As partículas de gelo de tamanho de 1 micron não duram no espaço. Sabíamos que havia uma fonte do material do sistema de Saturno que estava criando o anel E. Achamos que era Encéladus. Quando Cassini aproximou-se da Lua Encéladus, testemunhou um fenômeno cósmico e confirmou que a água era um importante ingrediente em um outro mundo. A sonda Cassini detectou a água sob a superfície de Encéladus. E o modo que ela foi detectada foram alguns geysers escapando pelas fissuras na superfície rachada de Encéladus. E a água congela ao sair para o espaço frio que rodeia Encéladus. O fluxo constante de partículas de gelo alimenta o anel E de Saturno, um lembrete de que se a água líquida existe em planetas remotos de nosso sistema solar, ela pode existir em outros lugares do universo. Mas a busca de Cassini por líquidos não terminara. Ela teria de usar seus instrumentos sensíveis para penetrar em outras atmosferas do sistema saturnino.
A sonda Cassini tem 12 instrumentos científicos. 4 deles são o que chamamos sensores ópticos remotos. Eles veem na faixa de ondas que os seres humanos veem, ou um pouco além. A sonda tem filtros projetados para atravessar a névoa e enxergar a superfície abaixo. Os instrumentos de Cassini foram projetados para reunir informações de diversos modos, como os seres humanos usam os vários sentidos. Os sensores diretos e remotos de Cassini começaram a estudar primeiro uma lua de Saturno, Titã, um lugar em que se pensava existir água líquida. Titã é maior do que o planeta Mercúrio e tem uma atmosfera mais densa do que a atmosfera da Terra. Em 1980, quando a sonda espacial Voyager passou por lá, a caminho do sistema solar externo, as fotografias mostraram outro fenômeno líquido. O que a Voyager nos mostrou é que a atmosfera está cheia de hidrocarbonos, metano e etano, que criam uma densa névoa fotoquímica. A Voyager não podia ver através da névoa. Quando Cassini começou a estudar Titã, 25 anos depois, ela lançou uma sonda satélite chamada Huygens. A sonda penetrou na densa atmosfera e pousou na superfície de Titã. As descobertas foram chocantes. Desde o começo, Cassini e Huygens acharam evidências de fluidos na superfície de Titã. Depois, encontraram hidrocarbonos. Acharam lagos de hidrocarbonos, alguns maiores que os grandes lagos. São os primeiros corpos de fluidos encontrados no sistema solar fora da Terra. Os lagos foram enchidos por chuvas semelhantes às da Terra. Porém, em Titã, a chuva não é de água, mas de metano líquido que cai lentamente. Muito do metano na Terra está em estado gasoso. Ele é chamado de gás natural, na verdade, e vem da decomposição orgânica. Os organismos em decomposição formam esse gás natural que podemos usar como combustível na Terra. O metano líquido de Titã poderia abrigar formas de vida simples, como as unicelulares encontradas no fundo dos oceanos terrestres. Existe muita empolgação com as possibilidades que podem haver lá fora. Os sistemas planetários são ativos, interessantes e variados. E sabemos que a vida pode assumir muitas formas diferentes. A vida pode ser encontrada em planetas distantes, mas o problema é chegar lá. Porém, um novo supermotor com um sistema de propulsão similar à tecnologia dos fornos de micro-ondas está sendo preparado para acelerar as viagens espaciais. As sondas espaciais podem ir onde nenhum ser humano jamais foi. Mas durante décadas, os cientistas enfrentaram uma dura realidade. As sondas espaciais podem fracassar. Cada uma que teve sucesso foi construída sobre 50 anos de missões fracassadas. A história começa em 1960, com as primeiras tentativas da NASA para alcançar os vizinhos mais próximos da Terra. As primeiras sondas Ranger foram projetadas para tirar fotos da Lua antes de colidir com ela. E as primeiras 6 Rangers erraram o alvo completamente. Mas aprendemos depressa. E alguns meses depois das sondas Ranger, enviamos uma sonda que conseguiu passar perto de Vênus. Em 1962, a sonda americana Mariner 2 foi a primeira nave a passar por Vênus. E relatar que nosso vizinho não é parecido com a Terra. Costumávamos pensar que Vênus poderia ser uma irmã gêmea da Terra, com selvas úmidas e quentes. Bom, a sonda espacial nos disse: sinto muito, Vênus não é assim. A sonda da NASA revelou que Vênus é quente demais e as pressões são altas demais para suportar vida. Em 1970, a primeira sonda a pousar em Vênus não foi americana, e sim soviética. A sonda Venera tinha uma concha interna, um centro de titânio que era forte e podia suportar, pelo menos por algum tempo, as enormes pressões e o intenso calor da superfície de Vênus. As enormes pressões e o intenso calor da superfície de Vênus.
Assim, as primeiras sondas de Vênus foram destruídas em meia hora, ou no máximo 1 hora. Elas podiam coletar dados apenas por um tempo bem curto, antes de serem esmagadas. Mas os dados enviados antes de sua destruição foram precisos e surpreendentes. As condições na superfície de Vênus são infernais. A temperatura é de cerca de 460 graus Celsius. Isso é muito, muito alto. Quer dizer, o ponto de fervura da água é 100 graus. E o chumbo funde a uma temperatura menor do que 460 graus. Então o chumbo derreteria na superfície de Vênus se houvesse chumbo lá. É um lugar muito ruim para ir. Vênus foi um ótimo terreno de treinamento para os cientistas da sonda. Mas há um objetivo mais distante e difícil, cujos extremos são ainda mais destrutivos do que Vênus. Os planetas externos. E para chegar lá, é preciso mais do que um grande foguete. Um dos maiores problemas com as sondas espaciais é ter combustível suficiente para chegar onde se quer ir. Foguetes queimam muito combustível. E se continuar com foguetes, vai ficar sem combustível, então sua sonda morre. Mas existe uma solução no próprio cosmos. A gravidade. No início dos anos 60, descobrimos que podemos usar a gravidade dos planetas para ajudar uma nave a acelerar para ir mais longe no sistema solar. Isso abriu o sistema solar externo à exploração. A técnica chama-se ajuda gravitacional, um motor virtual que usa a imensa gravidade dos planetas para auxiliar uma nave em uma trajetória planejada. Bater em uma bola de beisebol é parecido com a ajuda gravitacional. A sonda espacial chega a um planeta, é pega pela gravidade e relançada em outra direção. Como ao atingir uma bola de beisebol com um taco, jogamos a bola em outra direção. Quando o bastão colide com a bola, ele muda a direção do movimento da bola e pode impelir a bola com velocidade maior do que ela originalmente tinha. Ao entender a força gravitacional dos planetas, a NASA conseguiu lançar as sondas mais longe para chegar aos planetas externos. A jornada da Cassini cobriu 270 milhões de quilômetros até os lagos de metano em Titã, uma das luas de Saturno. Sem a ajuda gravitacional, essa sonda, que pesa 12 toneladas na gravidade terrestre, nunca teria chegado ao sistema solar externo. Não temos impulso suficiente para enviá-la diretamente a Saturno. Não exploraríamos Saturno se não fosse pela gravidade dos planetas internos. A exploração espacial do século XXI pretende enviar sondas além dos planetas externos para as estrelas distantes. Mas a ajuda gravitacional não tem força para nos levar até lá. A viagem pelo espaço profundo exige propulsão que parece saída da ficção científica. O motor de íons. O motor de íons é como um mini acelerador linear. Você acelera os íons atrás e a nave vai na direção oposta. O motor de íons tem um impulso muito baixo, mas opera por meses a fio e acaba levando a nave a velocidades cada vez maiores. O motor de íons substitui o combustível químico com um gás inerte como o xenon, que recebe uma carga elétrica e é ionizado. Então, um campo elétrico acelera os íons que saem atrás da nave, impelindo-a para frente. A propulsão a íons não é como um motor de foguete. Um motor químico comum de foguete tem o impulso de uma espingarda de cano duplo. Esta espingarda é um motor de foguete químico, como os motores do ônibus espacial. Eu estou na Terra sobre um trilho. A pergunta é, será que o impulso da espingarda supera o atrito entre as rodas e o trilho? Um único tiro move a plataforma cerca de 15 centímetros. Um segundo tiro faz o impulso continuar. Mas agora trocamos a espingarda por uma arma menor. Agora eu estou com um fuzil 22, que é um pouco diferente da espingarda. A espingarda lançava algumas balas a uma velocidade bem moderada. O fuzil dispara uma pequena bala em alta velocidade. A diferença é que isso é mais como um motor de íons. O fuzil 22 move a plataforma a menos de 2 centímetros.
Vários tiros movem-na um pouco mais. Mas se estivéssemos no espaço, o fuzil seria como o motor de íons. Ele começaria a nos mover lentamente e acabaria aumentando até atingirmos uma velocidade alta. Ao combinar vários impulsos pelas vastas profundezas do espaço, o motor de íons pode impelir uma sonda durante anos. A tecnologia poderia significar o fim dos enormes foguetes na viagem das sondas espaciais. Os combustíveis químicos são um problema porque são muito ineficientes. Eles pesam muito, têm muita massa e é preciso transportar tudo isso para lá. Isso significa que os foguetes que lançam a nave têm de ser muito mais potentes e custar muito mais caro. Os leves motores de íons já passaram no teste do espaço exterior. Eles impulsionaram a sonda Deep Space One nos anos 1990 e recentemente impeliram a sonda Hayabusa do Departamento de Exploração Aeroespacial do Japão e a ajudaram a pousar num asteroide. Os motores de íons vão mudar completamente a exploração do espaço profundo, porque podemos ir a muitos lugares sem ter de carregar muito combustível. E podemos chegar lá, no final, mais depressa, dependendo de onde estivermos indo. Um lugar onde podemos ir é nosso vizinho mais próximo. Até o momento, a sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia foi a mais rápida, com 6 meses de viagem. Mas um motor de íons deve bater esse recorde. Um motor de íons pode diminuir o tempo de viagem até Marte para umas poucas semanas. 5 semanas até Marte é apenas o princípio. O próximo passo em motores de íons irá aumentar a velocidade até 100 vezes mais. Ele se chama VASMIR, sigla de Foguete de Impulso Específico Variável de Ímã e Plasma. O motor de íons de VASMIR tem um gerador de radiofrequência e um segundo estágio. Um dos pontos principais é que ele funciona como um forno de micro-ondas. Do mesmo modo que a energia eletromagnética do raio de micro-ondas aquece a comida, o plasma é superaquecido e recebe mais energia. Ele cria um campo magnético muito forte que capta o plasma superaquecido e o lança para trás de uma velocidade muito alta. Os íons podem ser superaquecidos até 555 mil graus Celsius. Isso é o bastante para enviar a sonda muito além de nosso sistema solar. Conforme a tecnologia de foguetes avança, os portais do espaço profundo se abrem para a exploração. Só precisamos de um destino. Neste momento, uma sonda espacial está vasculhando os céus em busca de uma nova Terra e de uma nova forma de vida. As sondas espaciais são a vanguarda de uma das buscas mais antigas da astronomia. A busca por outra Terra. Agora, uma nova geração de exploradores robóticos busca evidências de planetas extrasolares. E já os encontramos. Um planeta extrasolar é simplesmente um planeta que orbita uma outra estrela. Temos 8 grandes planetas orbitando o nosso Sol e o Sol é uma estrela típica. Então, uma pergunta que fazemos há séculos é se existem planetas orbitando as estrelas que vemos de noite. Desde a época de Galileu, os cientistas acreditam que deve haver outros planetas entre os bilhões de estrelas nos céus. Mas a busca pelos planetas extrasolares ou exoplanetas só teve êxito 400 anos depois de Galileu. Em 1995, na constelação de Pégasus, a 50 anos-luz da Terra, os cientistas descobriram o primeiro planeta extrasolar, 51 Pégase B. Ele só foi encontrado por sinais indiretos. Só conseguimos encontrar esse planeta extrasolar usando uma técnica chamada oscilação estelar. Se tiver um grande planeta como Júpiter, ele fará com que o movimento da estrela oscile. Mas não se pode ver diretamente que ele está ali. Também chamada de efeito Doppler, a oscilação é observada por um telescópio. Se a luz da estrela muda regularmente para comprimentos de onda vermelhos ou azuis e depois volta, então um planeta em órbita pode estar provocando a oscilação da luz. Na última década, os astrônomos tiveram uma sorte extrema
e acharam centenas de planetas orbitando estrelas. Mas os planetas que achamos são grandes como Júpiter, Saturno e Netuno. Não conseguimos achar planetas similares à Terra, se existirem. Existem centenas de planetas extrasolares confirmados. Mas algum deles é igual o bastante para ser explorado pela humanidade? O que Annabelle C. de Erie, Pensilvânia, queria saber quando escreveu a Pergunte ao Universo foi: quanto tempo demoraria para uma sonda espacial chegar ao exoplaneta mais próximo com a melhor propulsão disponível hoje? Annabelle, essa é uma pergunta bem interessante. E, na verdade, ainda não há uma resposta. Com a tecnologia atual, uma sonda espacial poderia chegar a outra estrela em cerca de 100 mil anos. O exoplaneta mais próximo está a 10 anos-luz e meio de distância. Mas pode haver algum mais perto. Ou podemos melhorar a tecnologia de propulsão espacial no futuro próximo. Então, talvez possamos baixar isso para uns 10 mil anos em um futuro relativamente próximo. Mas algo entre 50 mil e 200 mil anos é uma boa resposta por enquanto. Pergunte ao Universo. Encontrar planetas como a Terra significa olhar mais profundamente no cosmos, para as estrelas mais distantes e menos luminosas. Um método revolucionário de observá-las pode logo encontrar uma nova Terra. Chama-se técnica de trânsito e traz resultados incríveis quando um planeta em órbita cruza entre a estrela e nosso ponto de observação na Terra. Então, vamos imaginar que este refletor seja o disco de uma estrela e que um inseto voando em frente do refletor seja o planeta. Conforme o inseto passa na frente e rodeia o refletor, ele bloqueia um pouco da luz do refletor, como acontece quando um planeta cruza na frente de uma estrela, como o Sol. A diminuição da luz pode ser de menos de 0,1% da luz da estrela. Mal dá para notar, mas é mais do que suficiente para uma sonda espacial que esteja vasculhando o cosmos. Gostaríamos de saber se há outro planeta como a Terra em algum lugar, e a missão do Kepler tem boa chance de descobrir se existe. A sonda espacial Kepler é o olho potente usado pelos cientistas para achar planetas como a Terra, que são uma agulha no palheiro. O telescópio da sonda usa uma câmera de 95 megapixels para procurar planetas em trânsito. A missão Kepler está usando a técnica de trânsito para procurar novos planetas extrasolares. Com a técnica de trânsito, Kepler está observando milhares de estrelas e esperando que a luz diminua um pouco quando o planeta passar diante da estrela. A Via Láctea é composta por bilhões de estrelas e potencialmente bilhões de planetas como a Terra. A chance de encontrar uma Terra orbitando uma estrela específica é muito baixa. E assim, Kepler observa milhares de estrelas ao mesmo tempo. Aqui eu tenho um DVD para representar um sistema planetário com uma estrela no centro e um planeta orbitando na borda externa. E é claro, na maior parte do tempo, o sistema planetário está inclinado para a nossa linha de visão. Assim, enquanto o planeta orbita, ele nunca cruza diante da estrela, bloqueando a luz. Mas se tivermos sorte e o plano orbital do planeta for visto na horizontal, então o planeta cruza na frente da estrela, bloqueando parte da luz e diminuindo a estrela. Assim, temos de observar dezenas ou mesmo centenas de milhares de estrelas para ter a sorte de achar alguns planetas que cruzem na frente da estrela. Enquanto o mundo espera, Kepler observa as estrelas distantes de um momento para o outro. Mas se encontrar uma nova Terra, o que poderemos descobrir sobre ela? Como ela será? Poderia existir vida? Quando Kepler encontrar planetas como a Terra, e eu tenho certeza de que isso acontecerá, o próximo passo será tentar analisar a luz desse planeta. Qual é a composição química dessa Terra? Ela tem uma atmosfera de oxigênio ou só de dióxido de carbono ou metânio? O planeta tem continentes e oceanos? Tem água na superfície? Atualmente, não temos tecnologia para analisar a atmosfera de um planeta. Uma atmosfera de oxigênio ou só de dióxido de carbono ou metânio? O planeta tem continentes e oceanos? Tem água na superfície?
Atualmente, não temos tecnologia para analisar a atmosfera de um planeta distante. Mas isso logo mudará. Em 2015, o telescópio espacial James Webb terá 4 vezes mais capacidade de imagens do que o Hubble. Isso permitirá que os cientistas observem moléculas na atmosfera de um planeta similar à Terra, que esteja a milhares de anos-luz da Terra. Estamos na era de ouro da busca e descoberta de planetas como a Terra. Este é o momento em que os seres humanos vão encontrar as primeiras terras, entendê-las, entender o quanto elas são comuns, mas queremos ir além. Os telescópios espaciais e as sondas interestelares podem fazer mais do que encontrar novos planetas e descobrir os seus habitantes. Se pudéssemos encontrar vida nativa em outros locais em nossa galáxia, que seja independente da vida na Terra, essa seria uma das maiores descobertas na história humana. A vida em outros mundos pode estar a milhares de anos-luz. Mas pistas cruciais passam constantemente pela Terra. Elas são os cometas, e os cientistas estão captando suas trilhas de poeira e lançando sondas suicidas para extrair seus segredos gelados. As sondas espaciais ampliaram os limites do nosso conhecimento do cosmos. Enquanto a humanidade inicia uma idade de ouro da exploração interestelar, algumas sondas revelam segredos muito mais perto da Terra. Nosso sistema solar está cheio de partículas que se movem depressa, incluindo as gigantescas bolas de gelo e poeira chamadas cometas. Cometas são como cápsulas do tempo. Eles são restos gelados que sobraram quando nosso sistema solar se formou há 4,5 bilhões de anos. Tivemos muito sucesso ao estudar cometas com naves. A missão Impacto Profundo, na verdade, colidiu com um cometa e registrou o evento em vídeo. 3 de julho de 2005. A sonda espacial Impacto Profundo, da NASA, aproxima-se do cometa Tempel-1. Enquanto o cometa se move a 37 mil quilômetros por hora, a sonda lança um satélite de impacto diretamente no caminho do cometa de 6 quilômetros de diâmetro. O que realmente aconteceu foi que a colisão com o cometa fez uma nuvem de poeira sair dele, porque a questão era que queríamos ver o cometa por dentro e saber do que o cometa era feito. O impacto liberou cerca de 5 milhões de quilos de gelo e 27 milhões de quilos de poeira do Tempel-1. Foi a primeira vez que os cientistas puderam registrar e estudar material de cometa de perto e revelar como um cometa realmente é. As sondas espaciais nos disseram que um cometa é mais como uma melancia congelada do que como uma bola de neve suja. Ele se mostra uma camada de gelo dura e compactada, com poeira misturada. Então a bola de neve suja está dentro, ela tem um tipo de casca e depois a melancia está no interior. Conforme sua órbita se aproxima do Sol, ele aquece e a água no interior se transforma em vapor. É por isso que vemos a cauda de poeira e os geysers saindo do cometa. A sonda Impacto Profundo enviou imagens incríveis, mas não pegou o cometa pela cauda. Essa tarefa ficou para uma sonda chamada Stardust. Em 2004, a Stardust passou a 240 quilômetros do cometa Wild 2. A sonda Stardust literalmente voou pela cauda do cometa para coletar material que estava sendo liberado pela superfície do cometa. Para captar as partículas, Stardust utiliza um coletor do tamanho e formato de uma raquete de tênis, com o interior preenchido por um gel esponjoso. Conforme o cometa passa, as partículas penetram no gel com uma velocidade 6 vezes maior do que uma bala de fuzil. Estamos literalmente pegando o material de que os cometas são feitos e certamente o material de que os planetas, os asteroides e as luas em nosso sistema solar também são feitos. Estamos nos aproximando do material original, do material a partir do qual o nosso sistema solar foi constituído.
Depois de o material ser captado, o coletor foi armazenado em uma cápsula e em 15 de janeiro de 2006, as amostras foram enviadas para a Terra. Entre os primeiros segredos encontrados no gel estavam as moléculas de glicina, um aminoácido usado pelos organismos vivos para fazer proteínas, um requisito fundamental para a vida. Existem algumas pessoas que sugerem que talvez pudesse haver organismos biológicos presos no gelo desses cometas. Até mesmo um vírus de gripe, por exemplo. O Stardust não coletou nenhum vírus, mas as descobertas apoiam a teoria de que as bases da espécie humana poderiam ter se formado no espaço e serem trazidas para a Terra por meteoritos ou cometas. Um segredo ainda mais estranho foi encontrado no gel. Partículas que nem as sondas espaciais de longo alcance conseguiram coletar. Material de outros sóis. Acredito que encontraram algumas partículas de poeira que parecem ter vindo de fora do nosso sistema solar, de outras estrelas. Como elas têm ventos solares, as partículas de poeira voam para longe dessas estrelas e algumas delas acabaram chegando ao nosso sistema solar e foram coletadas pela sonda Stardust. Nós captamos pela primeira vez, literalmente, poeira de outras estrelas. Isso é incrível, surpreendente. A análise da coleta do cometa Wild 2 continua até hoje. E pode trazer mais informações sobre as origens do nosso cantinho no universo. Se quiser entender como nosso Sol e os planetas se formaram, você precisa entender o material com que foram formados. Mas uma compreensão melhor do universo pode vir não das partículas dos sóis distantes, mas da estrela mais perto de nós. Uma sonda revolucionária está aguardando a data de lançamento para voar direto para a região mais quente que o homem jamais tentou explorar. As sondas espaciais percorrem a galáxia para explorar os mistérios de Marte, Vênus, os gigantes exteriores, os exoplanetas distantes e as estrelas mais longínquas. Mas a nossa estrela ainda tem mistérios não solucionados. Isso está para mudar. Antes olhávamos para áreas pequenas, não para o disco inteiro. Ou havia lacunas em nossa cobertura, pois olhávamos um dia e não no outro, olhávamos parte do dia, mas não o tempo todo. Então essa é a primeira chance de olhar para o Sol inteiro. Uma sonda solar de alta tecnologia chega ao espaço. Sua missão: observar o Sol 24 horas por dia em cor e alta definição. E transmitir imagens para a Terra por banda muito larga. O Observatório de Dinâmica Solar tira imagens do Sol em resolução muito alta, em muitos comprimentos de onda. Resumindo, faz filmes do Sol. Usando 4 telescópios de alta definição, a sonda transmite em um canal de alta definição para a Terra, enviando 50 vezes mais dados científicos do que qualquer outra sonda na história da NASA. É empolgante olhar para algumas das primeiras imagens. O que vemos é que coisas muito pequenas em um lugar têm um grande efeito em outro local. Podemos ver algo perto do centro do disco, o centro do Sol, e perceber a conexão com o que estava acontecendo a 150 ou 300 mil quilômetros dali. A ótica avançada observa o Sol em 10 comprimentos de onda diferentes, inclusive o ultravioleta extremo. Esse comprimento de onda é tão mortal que, sem a atmosfera superior da Terra para filtrá-lo, um dia na praia seria fatal. Nosso objetivo é olhar dentro do Sol para ver o que acontece abaixo da superfície. Quais são as correntes, qual é o movimento e como tudo se conecta no quadro geral. A sonda vai ativar um sensor, o visualizador magnético heliosísmico, que pode ver através da ardente superfície solar. O visualizador magnético heliosísmico usa ondas de som para ver no interior como fazem os sismógrafos para terremotos.
Podemos usar ondas de som dentro do Sol para ver o que acontece por dentro. Olhamos para as vibrações que refletem na superfície e tentamos entender o que acontece no Sol. É o centro, o dínamo solar, que os cientistas mais desejam entender. É dali que surgem as violentas e imprevisíveis erupções de material de alta energia que podem ameaçar a Terra. Esse material é carregado e costuma tomar a forma do que se chama uma ejeção de massa da coroa. É uma grande quantidade de material sob a forma de partículas carregadas. Essas partículas carregadas chegam à Terra e interagem com o nosso campo magnético. Se pudermos chegar mais perto para fazer medidas diretas desse tipo de atividade, entenderemos melhor como esses processos funcionam. Chegar perto dos corpos planetários é algo que as sondas espaciais fazem há meio século. Mas aproximar uma sonda do Sol é uma missão suicida, não é? Com o lançamento marcado para 2015, a Solar Probe Plus voará direto para os 2 milhões de graus da coroa solar. E sobreviverá. A Solar Probe Plus vai chegar muito perto do Sol, a 8 ou 9 raios solares de distância do Sol. Para comparação, a Terra está a 200 raios solares do centro do Sol. Então a Solar Probe Plus vai ficar imersa completamente na coroa. A coroa é uma parte misteriosa do nosso Sol. Embora distante do núcleo do Sol, ela é mais quente do que a superfície do Sol. Mas se um homem pudesse chegar ali, teria uma surpresa gelada. A coroa solar é muito quente, com temperatura de milhões de graus. Isso significa que as partículas se movem muito, muito depressa. Então você pode pensar que se entrasse na coroa, iria se queimar. Mas existem tão poucas partículas que a quantidade total de energia transferida para um corpo é menor que a quantidade de energia irradiada. Então, de fato, você iria congelar se ficasse imerso na coroa solar, desde que tivesse um bom escudo térmico protegendo do disco do Sol. A Solar Probe Plus será equipada com um leve escudo térmico de espuma de carbono, que lhe permitirá aguentar o imenso calor, o efeito congelante e até operar perto da temperatura ambiente. Ao completar sua missão, a Solar Probe Plus revelará a estrutura dos campos magnéticos do Sol e estudará o fluxo de energia que aquece a coroa solar e torna possível a vida na Terra. É importante lembrar que o Sol é a estrela mais próxima. E é realmente importante estudar o Sol como parte de todo o projeto de estudo das estrelas no universo. As sondas espaciais nos trarão um conhecimento muito além do Sol, a respeito das partes distantes da galáxia, onde bilhões de outros sóis brilham e possivelmente alguns planetas azuis aguardam os futuros exploradores humanos. Para descobrir alguns dos maiores segredos do universo, precisamos de sondas, porque elas podem ir a locais e ver coisas que nunca poderemos daqui da Terra. Existe uma razão profunda para enviar sondas ao espaço. Os seres humanos têm no DNA a curiosidade e a exploração. E, é claro, as sondas que enviamos ao espaço, aos planetas e até mesmo às estrelas representam nossa migração para o cosmos. É quase certo que nosso destino, como espécie, seja sair da Terra e ir para a nossa galáxia e para o universo inteiro. Até esse dia, as sondas espaciais continuarão a estudar as maravilhas do cosmos. E o universo continuará a revelar seus segredos para esses avatares robóticos da jornada humana pelas estrelas. Mas se estivéssemos no espaço, o fuzil seria como o motor de íons. Ele começaria a nos mover lentamente e acabaria aumentando até atingirmos uma velocidade alta. Ao combinar vários impulsos pelas vastas profundezas do espaço, o motor de íons pode impelir uma sonda durante anos. A tecnologia poderia significar o fim dos enormes foguetes na viagem das sondas espaciais. Os combustíveis químicos são um problema porque são muito ineficientes. Eles pesam muito, têm muita massa e é preciso transportar tudo isso para lá. Isso significa que os foguetes que lançam a nave têm de ser muito mais potentes
e custar muito mais caro. Os leves motores de íons já passaram no teste do espaço exterior. Eles impulsionaram a sonda Deep Space One nos anos 1990 e recentemente impeliram a sonda Hayabusa do Departamento de Exploração Aeroespacial do Japão e a ajudaram a pousar num asteroide. Os motores de íons vão mudar completamente a exploração do espaço profundo, porque podemos ir a muitos lugares sem ter de carregar muito combustível. E podemos chegar lá, no final, mais depressa, dependendo de onde estivermos indo. Um lugar onde podemos ir é nosso vizinho mais próximo. Até o momento, a sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia foi a mais rápida, com 6 meses de viagem. Mas um motor de íons deve bater esse recorde. Um motor de íons pode diminuir o tempo de viagem até Marte para umas poucas semanas. 5 semanas até Marte é apenas o princípio. O próximo passo em motores de íons irá aumentar a velocidade até 100 vezes mais. Ele se chama VASMIR, sigla de Foguete de Impulso Específico Variável de Ímã e Plasma. O motor de íons de VASMIR tem um gerador de radiofrequência e um segundo estágio. Um dos pontos principais é que ele funciona como um forno de micro-ondas. Do mesmo modo que a energia eletromagnética do raio de micro-ondas aquece a comida, o plasma é superaquecido e recebe mais energia. Ele cria um campo magnético muito forte que capta o plasma superaquecido e o lança para trás de uma velocidade muito alta. Os íons podem ser superaquecidos até 555 mil graus Celsius. Isso é o bastante para enviar a sonda muito além de nosso sistema solar. Conforme a tecnologia de foguetes avança, os portais do espaço profundo se abrem para a exploração. Só precisamos de um destino. Neste momento, uma sonda espacial está vasculhando os céus em busca de uma nova Terra e de uma nova forma de vida. A atmosfera está cheia de hidrocarbonos, metano e etano, que criam uma densa névoa fotoquímica. A Voyager não podia ver através da névoa. Quando Cassini começou a estudar Titã, 25 anos depois, ela lançou uma sonda satélite chamada Huygens. A sonda penetrou na densa atmosfera e pousou na superfície de Titã. As descobertas foram chocantes. Desde o começo, Cassini e Huygens acharam evidências de fluidos na superfície de Titã. Depois, encontraram hidrocarbonos. Acharam lagos de hidrocarbonos, alguns maiores que os grandes lagos. São os primeiros corpos de fluidos encontrados no sistema solar fora da Terra. Os lagos foram enchidos por chuvas semelhantes às da Terra. Porém, em Titã, a chuva não é de água, mas de metano líquido que cai lentamente. Muito do metano na Terra está em estado gasoso. Ele é chamado de gás natural, na verdade, e vem da decomposição orgânica. Os organismos em decomposição formam esse gás natural que podemos usar como combustível na Terra. O metano líquido de Titã poderia abrigar formas de vida simples, como as unicelulares encontradas no fundo dos oceanos terrestres. Existe muita empolgação com as possibilidades que podem haver lá fora. Os sistemas planetários são ativos, interessantes e variados. E sabemos que a vida pode assumir muitas formas diferentes. A vida pode ser encontrada em planetas distantes, mas o problema é chegar lá. Porém, um novo supermotor com um sistema de propulsão similar à tecnologia dos fornos e micro-ondas está sendo preparado para acelerar as viagens espaciais. As sondas espaciais podem ir onde nenhum ser humano jamais foi. Mas durante décadas, os cientistas enfrentaram uma dura realidade. As sondas espaciais podem fracassar. Cada uma que teve sucesso foi construída sobre 50 anos de missões fracassadas. A história começa em 1960, com as primeiras tentativas da NASA para alcançar os vizinhos mais próximos da Terra.
As primeiras sondas Ranger foram projetadas para tirar fotos da Lua antes de colidir com ela. E as primeiras 6 Rangers erraram o alvo completamente. Mas aprendemos depressa. E alguns meses depois das sondas Ranger, enviamos uma sonda que conseguiu passar perto de Vênus. Em 1962, a sonda americana, cientistas descobriram o primeiro planeta extrasolar, 51 Pégase B. Ele só foi encontrado por sinais indiretos. Só conseguimos encontrar esse planeta extrasolar usando uma técnica chamada oscilação estelar. Se tiver um grande planeta como Júpiter, ele fará com que o movimento da estrela oscile. Mas não se pode ver diretamente que ele está ali. Também chamada de efeito Doppler, a oscilação é observada por um telescópio. Se a luz da estrela muda regularmente para comprimentos de onda vermelhos ou azuis e depois volta, então um planeta em órbita pode estar provocando a oscilação da luz. Na última década, os astrônomos tiveram uma sorte extrema e acharam centenas de planetas orbitando estrelas. Mas os planetas que achamos são grandes como Júpiter, Saturno e Netuno. Não conseguimos achar planetas similares à Terra, se existirem. Existem centenas de planetas extrasolares confirmados. Mas algum deles é igual o bastante para ser explorado pela humanidade? O que Annabelle C. de Erie, Pensilvânia, queria saber quando escreveu A Pergunta ao Universo foi: quanto tempo demoraria para uma sonda espacial chegar ao exoplaneta mais próximo com a melhor propulsão disponível hoje? Annabelle, essa é uma pergunta bem interessante. E, na verdade, ainda não há uma resposta. Com a tecnologia atual, uma sonda espacial poderia chegar a outra estrela em cerca de 100 mil anos. O exoplaneta mais próximo está a 10 anos-luz e meio de distância. Mas pode haver algum mais perto. Ou podemos melhorar a tecnologia de propulsão espacial no futuro próximo. Então, talvez possamos baixar isso para uns 10 mil anos em um futuro relativamente próximo. Mas algo entre 50 mil e 200 mil anos é uma boa resposta por enquanto. Pergunte ao universo. Encontrar planetas como a Terra significa olhar mais profundamente no cosmos, para as estrelas mais distantes e menos luminosas. Um método revolucionário de observá-las pode logo encontrar uma nova Terra. Chama-se técnica de trânsito e traz resultados incríveis quando um planeta em órbita cruza entre a estrela e nosso ponto de observação na Terra. Então, vamos imaginar que este refletor seja o disco de uma estrela e que um inseto voando em frente do refletor seja o planeta. Conforme o inseto passa na frente e rodeia o refletor, ele bloqueia um pouco da luz do refletor, como acontece quando um planeta cruza na frente de uma estrela, como o Sol. A diminuição da luz pode ser de menos de 0,1% da luz da estrela. Mal dá para notar, mas é mais do que suficiente para uma sonda espacial que esteja desconfirmados. Mas algum deles é igual o bastante para ser explorado pela humanidade? O que Annabelle C. de Erie, Pensilvânia, queria saber quando escreveu A Pergunta ao Universo foi: quanto tempo demoraria para uma sonda espacial chegar ao exoplaneta mais próximo com a melhor propulsão disponível hoje? Annabelle, essa é uma pergunta bem interessante. E, na verdade, ainda não há uma resposta. Com a tecnologia atual, uma sonda espacial poderia chegar a outra estrela em cerca de 100 mil anos. O exoplaneta mais próximo está a 10 anos-luz e meio de distância. Mas pode haver algum mais perto. Ou podemos melhorar a tecnologia de propulsão espacial no futuro próximo. Então, talvez possamos baixar isso para uns 10 mil anos em um futuro relativamente próximo. Mas algo entre 50 mil e 200 mil anos é uma boa resposta por enquanto. Pergunte ao universo. Encontrar planetas como a Terra significa olhar mais profundamente no cosmos, para as estrelas mais distantes e menos luminosas. Um método revolucionário de observá-las pode logo encontrar uma nova Terra. Chama-se técnica de trânsito e traz resultados incríveis quando um planeta em órbita cruza entre a estrela e nosso ponto de observação na Terra.
Então, vamos imaginar que este refletor seja o disco de uma estrela e que um inseto voando em frente do refletor seja o planeta. Conforme o inseto passa na frente e rodeia o refletor, ele bloqueia um pouco da luz do refletor, como acontece quando um planeta cruza na frente de uma estrela, como o Sol. A diminuição da luz pode ser de menos de 0,1% da luz da estrela. Mal dá para notar, mas é mais do que suficiente para uma sonda espacial que esteja vasculhando o cosmos. Gostaríamos de saber se há outro planeta como a Terra em algum lugar, e a missão do Kepler tem boa chance de descobrir se existe. A sonda espacial Kepler é o olho potente usado pelos cientistas para achar planetas como a Terra, que são uma agulha no palheiro. O telescópio da sonda usa uma câmera de 95 megapixels para procurar planetas em trânsito. A missão Kepler está usando a técnica de trânsito para procurar novos planetas extrasolares. Com a técnica de trânsito, Kepler está observando milhares de estrelas e esperando que a luz diminua um pouco quando o planeta passar diante da estrela. A Via Láctea é composta por bilhões de estrelas e potencialmente bilhões de planetas como a Terra. A chance de encontrar uma Terra orbitando uma estrela específica é muito baixa. E assim, Kepler... Todo tipo de coisa realmente inóspita para a vida humana. Nossos olhos e ouvidos são os robôs enviados nas missões para descobrir os segredos do Sistema Solar e do Universo. Eles são as sondas espaciais construídas para resistir a atmosferas hostis e mundos perigosos demais para a humanidade. Nossas missões espaciais podem resistir a esses ambientes difíceis e podem ir a lugares e fazer coisas que nem poderíamos sonhar. Algumas sondas, como o telescópio espacial Hubble, flutuam calmamente na órbita da Terra, enquanto outras, como a Impacto Profundo, de 2005, realizam missões suicidas e colidem com cometas. Outras sondas são enviadas para descobrir os segredos de planetas como Marte, Júpiter, Saturno e suas luas, captando imagens e analisando-as em órbita e pousando na superfície para explorar ou coletar amostras. Nossas sondas são usadas para responder perguntas fundamentais sobre a composição planetária, composição atmosférica, processos atmosféricos e geológicos, no que os planetas são iguais e diferentes da Terra, e uma grande pergunta: existe vida? A busca por vida em outros mundos foi iniciada há mais de 2000 anos atrás, quando os astrônomos gregos começaram a olhar para os planetas. No século XXI, a humanidade está preparada para descobri-la. Enviar sondas no sistema solar e além dele é parte de uma longa missão contínua que temos para entender não só a nós mesmos na Terra, mas o resto do sistema solar. E, de alguma forma, essa busca nos ajuda a aprender mais sobre nós mesmos, em termos de onde podemos ter vindo e se existem outros exemplos do ambiente que vemos na Terra. A busca mais recente começou com um mapa digital infravermelho de resolução ultra elevada. Em 14 de dezembro de 2009, um foguete Delta II colocou um pacote em órbita a 480 quilômetros acima da Terra. Ele se chama WISE e está criando a fotografia infravermelha mais detalhada do universo. O WISE é um explorador infravermelho de campo amplo e é um telescópio pequeno com 40 centímetros de diâmetro que cabe embaixo do meu braço. Ele está pesquisando os céus por inteiro com 4 comprimentos de ondas infravermelhas, desde os vizinhos mais próximos da Terra, os asteroides e cometas, até as partes mais distantes do universo. Ao contrário do telescópio Hubble, que usa comprimentos de ondas de luz visível até ultravioleta, o WISE sonda o universo com luz infravermelha. Os seres estão provocando a oscilação da luz. Na última década, os astrônomos tiveram uma sorte extrema e acharam centenas de planetas orbitando estrelas. Mas os planetas que achamos são grandes como Júpiter, Saturno e Netuno. Não conseguimos achar planetas similares à Terra, se existirem.
Existem centenas de planetas extrasolares confirmados. Mas algum deles é igual o bastante para ser explorado pela humanidade? O que Annabel C. de Erie, Pensilvânia, queria saber quando escreveu a Pergunte ao Universo foi: quanto tempo demoraria para uma sonda espacial chegar ao exoplaneta mais próximo com a melhor propulsão disponível hoje? Annabel, essa é uma pergunta bem interessante. E, na verdade, ainda não há uma resposta. Com a tecnologia atual, uma sonda espacial poderia chegar a outra estrela em cerca de 100 mil anos. O exoplaneta mais próximo está a 10 anos-luz e meio de distância. Mas pode haver algum mais perto. Ou podemos melhorar a tecnologia de propulsão espacial no futuro próximo. Então, talvez possamos baixar isso para uns 10 mil anos em um futuro relativamente próximo. Mas algo entre 50 mil e 200 mil anos é uma boa resposta por enquanto. Pergunte ao Universo. Encontrar planetas como a Terra significa olhar mais profundamente no cosmos, para as estrelas mais distantes e menos luminosas. Um método revolucionário de observá-las pode logo encontrar uma nova Terra. Chama-se técnica de trânsito e traz resultados incríveis quando um planeta em órbita cruza entre a estrela e nosso ponto de observação na Terra. Então, vamos imaginar que este refletor seja o disco de uma estrela e que um inseto voando em frente do refletor seja o planeta. Conforme o inseto passa na frente e rodeia o refletor, ele bloqueia um pouco da luz do refletor, como acontece quando um planeta cruza na frente de uma estrela como o Sol. A diminuição da luz pode ser de menos de 1/10% da luz da estrela. Mal dá para notar, mas é mais do que suficiente para uma sonda espacial que esteja vasculhando o cosmos. Gostaríamos de saber se há outro planeta como a Terra em algum lugar, e a missão do Kepler tem boa chance de descobrir se existe. A sonda espacial Kepler é o olho potente usado pelos cientistas para achar planetas como a Terra, que são uma agulha no palheiro. O telescópio da sonda usa uma câmera de 95 megapixels para procurar planetas em trânsito. A missão Kepler está usando a técnica de trânsito para procurar novos planetas extrasolares. Isso é muito, muito alto. Quer dizer, o ponto de fervura da água é 100 graus. E o chumbo funde a uma temperatura menor do que 460 graus. Então o chumbo derreteria na superfície de Vênus se houvesse chumbo lá. É um lugar muito ruim para ir. Vênus foi um ótimo terreno de treinamento para os cientistas da sonda. Mas há um objetivo mais distante e difícil, cujos extremos são ainda mais destrutivos do que Vênus: os planetas externos. E para chegar lá, é preciso mais do que um grande foguete. Um dos maiores problemas com as sondas espaciais é ter combustível suficiente para chegar onde se quer ir. Foguetes queimam muito combustível. E se continuar com foguetes, vai ficar sem combustível, então sua sonda morre. Mas existe uma solução no próprio cosmos: a gravidade. No início dos anos 60, descobrimos que podemos usar a gravidade dos planetas para ajudar uma nave a acelerar para ir mais longe no sistema solar. Isso abriu o sistema solar externo à exploração. A técnica chama-se ajuda gravitacional, um motor virtual que usa a imensa gravidade dos planetas para auxiliar uma nave em uma trajetória planejada. Bater em uma bola de beisebol é parecido com a ajuda gravitacional. A sonda espacial chega a um planeta, é pega pela gravidade e relançada em outra direção. Como ao atingir uma bola de beisebol com um taco, jogamos a bola em outra direção. Quando o bastão colide com a bola, ele muda a direção do movimento da bola e pode impelir a bola com velocidade maior do que ela originalmente tinha. Ao entender a força gravitacional dos planetas, a NASA conseguiu lançar as sondas mais longe para chegar aos planetas externos. A jornada da Cassini cobriu 270 milhões de quilômetros até os lagos de metano em Titã, uma das luas de Saturno.
Sem a ajuda gravitacional, essa sonda, que pesa 12 toneladas na gravidade terrestre, nunca teria chegado ao sistema solar externo. Não temos impulso suficiente para enviá-la diretamente a Saturno. Não exploraríamos Saturno se não fosse pela gravidade dos planetas internos. A exploração espacial do século XXI pretende enviar sondas além dos planetas externos para as estrelas distantes. Mas a ajuda gravitacional não tem força para nos levar até lá. A viagem pelo espaço profundo exige propulsão que parece saída da ficção científica. O motor de íons. O motor de íons é como um mini acelerador linear. Você acelera plasma superaquecido e o lança para trás de uma velocidade muito alta. Os íons podem ser superaquecidos até 555 mil graus Celsius. Isso é o bastante para enviar a sonda muito além de nosso sistema solar. Conforme a tecnologia de foguetes avança, os portais do espaço profundo se abrem para a exploração. Só precisamos de um destino. Neste momento, uma sonda espacial está vasculhando os céus em busca de uma nova Terra e de uma nova forma de vida. As sondas espaciais são a vanguarda de uma das buscas mais antigas da astronomia. A busca por outra Terra. Agora, uma nova geração de exploradores robóticos busca evidências de planetas extrasolares. E já os encontramos. Um planeta extrasolar é simplesmente um planeta que orbita uma outra estrela. Temos 8 grandes planetas orbitando nosso Sol e o Sol é uma estrela típica. Então, uma pergunta que fazemos há séculos é se existem planetas orbitando as estrelas que vemos de noite. Desde a época de Galileu, os cientistas acreditam que deve haver outros planetas entre os bilhões de estrelas nos céus. Mas a busca pelos planetas extrasolares ou exoplanetas só teve êxito 400 anos depois de Galileu. Em 1995, na constelação de Pégasus, a 50 anos-luz da Terra, os cientistas descobriram o primeiro planeta extrasolar, 51 Pégase B. Ele só foi encontrado por sinais indiretos. Só conseguimos encontrar esse planeta extrasolar usando uma técnica chamada oscilação estelar. Se tiver um grande planeta como Júpiter, ele fará com que o movimento da estrela oscile. Mas não se pode ver diretamente que ele está ali. Também chamada de efeito Doppler, a oscilação é observada por um telescópio. Se a luz da estrela muda regularmente para comprimentos de onda vermelhos ou azuis e depois volta, então um planeta em órbita pode estar provocando a oscilação da luz. Na última década, os astrônomos tiveram uma sorte extrema e acharam centenas de planetas orbitando estrelas. Mas os planetas que achamos são grandes como Júpiter, Saturno e Netuno. Não conseguimos achar planetas similares à Terra, se existirem. Existem centenas de planetas extrasolares confirmados. Mas algum deles é igual o bastante para ser explorado pela humanidade? O que Annabel C. de Erie... Precisa entender o material com que foram formados. Mas uma compreensão melhor do universo pode vir não das partículas dos sóis distantes, mas da estrela mais perto de nós. Uma sonda revolucionária está aguardando a data de lançamento para voar direto para a região mais quente que o homem jamais tentou explorar. As sondas espaciais percorrem a galáxia para explorar os mistérios de Marte, Vênus, os gigantes exteriores, os exoplanetas distantes e as estrelas mais longínquas. Mas a nossa estrela ainda tem mistérios não solucionados. Isso está para mudar. Antes olhávamos para áreas pequenas, não para o disco inteiro. Ou havia lacunas em nossa cobertura, pois olhávamos um dia e não no outro, olhávamos parte do dia, mas não o tempo todo. Então essa é a primeira chance de olhar para o Sol inteiro. Uma sonda solar de alta tecnologia chega ao espaço.
Sua missão: observar o Sol 24 horas por dia em cor e alta definição. E transmitir imagens para a Terra por banda muito larga. O Observatório de Dinâmica Solar tira imagens do Sol em resolução muito alta, em muitos comprimentos de onda. Resumindo, faz filmes do Sol. Usando 4 telescópios de alta definição, a sonda transmite em um canal de alta definição para a Terra, enviando 50 vezes mais dados científicos do que qualquer outra sonda na história da NASA. É empolgante olhar para algumas das primeiras imagens. O que vemos é que coisas muito pequenas em um lugar têm um grande efeito em outro local. Podemos ver algo perto do centro do disco, o centro do Sol, e perceber a conexão com o que estava acontecendo a 150 ou 300 mil quilômetros dali. A ótica avançada observa o Sol em 10 comprimentos de onda diferentes, inclusive o ultravioleta extremo. Esse comprimento de onda é tão mortal que, sem a atmosfera superior da Terra para filtrá-lo, um dia na praia seria fatal. Nosso objetivo é olhar dentro do Sol para ver o que acontece abaixo da superfície. Quais são as correntes, qual é o movimento e como tudo se conecta no quadro geral. A sonda vai ativar um sensor, o visualizador magnético heliosísmico, que pode ver através da ardente superfície solar. O visualizador magnético heliosísmico usa ondas de som para ver no interior como fazem os sismógrafos para terremotos. Está sendo preparado para acelerar as viagens espaciais. As sondas espaciais podem ir onde nenhum ser humano jamais foi. Mas durante décadas, os cientistas enfrentaram uma dura realidade. As sondas espaciais podem fracassar. Cada uma que teve sucesso foi construída sobre 50 anos de missões fracassadas. A história começa em 1960, com as primeiras tentativas da NASA para alcançar os vizinhos mais próximos da Terra. As primeiras sondas Ranger foram projetadas para tirar fotos da Lua antes de colidir com ela. E as primeiras 6 Rangers erraram o alvo completamente. Mas aprendemos depressa. E alguns meses depois das sondas Ranger, enviamos uma sonda que conseguiu passar perto de Vênus. Em 1962, a sonda americana Mariner 2 foi a primeira nave a passar por Vênus. E relatar que nosso vizinho não é parecido com a Terra. Costumávamos pensar que Vênus poderia ser uma irmã gêmea da Terra, com selvas úmidas e quentes. Bom, a sonda espacial nos disse: sinto muito, Vênus não é assim. A sonda da NASA revelou que Vênus é quente demais e as pressões são altas demais para suportar vida. Em 1970, a primeira sonda a pousar em Vênus não foi americana, e sim soviética. A sonda Venera tinha uma concha interna, um centro de titânio que era forte e podia suportar, pelo menos por algum tempo, as enormes pressões e o intenso calor da superfície de Vênus. As enormes pressões e o intenso calor da superfície de Vênus. Assim, as primeiras sondas de Vênus foram destruídas em meia hora, ou no máximo 1 hora. Elas podiam coletar dados apenas por um tempo bem curto, antes de serem esmagadas. Mas os dados enviados antes de sua destruição foram precisos e surpreendentes. As condições na superfície de Vênus são infernais. A temperatura é de cerca de 460 graus Celsius. Isso é muito alto. Quer dizer, o ponto de fervura da água é 100 graus. E o chumbo funde a uma temperatura menor do que 460 graus. Então o chumbo derreteria na superfície de Vênus se houvesse chumbo lá. É um lugar muito ruim para ir. Vênus foi um ótimo terreno de treinamento para os cientistas da sonda. Mas há um objetivo mais distante e difícil, cujos extremos são ainda mais destrutivos do que Vênus. Os planetas externos. E para chegar lá, é preciso mais do que um grande